Senhor. Louvamos a Deus por mais esse dia, por estarmos aqui na sua casa e na sua presença. Queremos nessa noite compartilhar convosco uma porção da palavra de Deus, conforme aquilo que Deus tem colocado em nossos corações, ou em nosso coração. Nós queremos compartilhar com a igreja. E eu peço que os irmãos abram as vossas Bíblias no livro do profeta Ageu. Se ficar melhor para você localizar Ageu, abra sua Bíblia entre o Antigo e o Novo Testamento. 2 livros, Malaquias, Zacarias, retornando, você vai chegar em Ageu. O livro do profeta Ageu tem apenas 2 capítulos. E se você puder ficar com a sua Bíblia aberta nesse livro, vai ser bom para você acompanhar aquilo que nós estaremos ministrando, porque estaremos usando basicamente todo o livro, todo o contexto, para transmitir a palavra que Deus colocou no meu coração. Não sei se é a palavra que você gostaria de ouvir, mas eu não tenho outra coisa para falar. Então, nós vamos falar aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Ageu capítulo de número 2 e o versículo de número 9. Nos diz a palavra do Senhor: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém, igreja? Amém. Glórias a Deus. Eu posso adiantar aos irmãos que a maneira como recebemos de Deus essa palavra, talvez o Senhor nos aperte um pouco nessa noite. Mas tudo quanto o Senhor faz é bom. Tudo quanto o Senhor faz é bom. Estamos diante de uma promessa que Deus faz ao seu povo por intermédio do profeta Ageu. E esse texto é muito usado em cultos de consagração de templos, não é? Quando se consagra um templo, uma casa de oração para a obra do Senhor, geralmente se faz menção desse texto. E quando isso acontece, se faz alusão à casa no seu aspecto físico. E eu gostaria de associar esse texto à glória da primeira casa vai ser maior do que a da segunda, não ao templo físico, não a uma construção de um templo ou de uma casa de oração. Eu quero associar esse texto às fases ou períodos da nossa vida. Ou seja, a segunda casa aqui não seria o templo propriamente dito, mas uma segunda fase, ou uma etapa, ou ainda um segundo período da nossa vida. Assim sendo, nós diríamos o seguinte: a glória dessa segunda fase, ou a segunda etapa da sua vida, será maior que a da primeira.
Amém? Isso pode ser no aspecto espiritual, ministerial, afetivo ou profissional. É o Espírito Santo quem vai definir isso no seu entendimento, dentro do contexto que você está vivendo hoje. Então, entendendo essa questão de que eu estou falando aqui, ou que eu quero ministrar aqui, que a casa aqui não se trata de um templo, a segunda casa aqui, eu quero colocar como uma segunda fase, um segundo período, um novo período na sua vida. Entendendo essa questão, se faz necessário pelo menos duas indagações. Duas perguntas são necessárias. Em que aspecto essa glória seria maior? Deus está fazendo uma promessa. Ele está dizendo que a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Em que aspecto essa glória seria maior? É a primeira pergunta. A segunda pergunta: o que levou Deus a fazer essa promessa ao seu povo? Em resposta à primeira, em que aspecto essa glória seria maior, quando a gente investiga o contexto imediato, logo se percebe que essa glória a qual o Senhor se refere não tem nada a ver com o aspecto físico e visível da casa. Isso fica muito claro em Ageu 2:3, onde o profeta diz, olha o que está aí, por isso eu pedi que você permaneça com a Bíblia aberta, são só 2 capítulos. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? É uma pergunta que o profeta faz. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? Ele faz uma outra pergunta. E como a vedes agora? Uma terceira pergunta ainda. Não é esta como nada diante dos vossos olhos comparada com aquela? Ou seja, o profeta está dizendo que no aspecto físico, estrutural, na imponência, na beleza, na grandeza e suntuosidade, esta casa seria muito inferior. Ele diz, não é esta como nada diante dos vossos olhos? E a segunda pergunta, o que levou Deus a fazer essa promessa ao seu povo? Novamente nós lançamos mão do contexto histórico do livro, para entender que o motivo que levou o Senhor a fazer essa promessa ao seu povo, ou para entender esse motivo. Aqui é importante fazermos algumas considerações. Deus havia tratado com o seu povo através do profeta, reivindicando uma mudança no seu comportamento e nas suas atitudes, principalmente em se tratando ou em relação à sua casa. A resposta do povo foi positiva, imediata. Diante disso, Deus resolve lhes fazer esta promessa: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Como se Deus estivesse dizendo, já que vocês entenderam as minhas reivindicações, ou atenderam as minhas reivindicações, e deram ouvido às minhas palavras, eu lhes prometo que a glória dessa segunda casa será abundante, e sobre esse lugar eu darei a paz. Então nós vamos perceber, irmãos, que esta promessa está condicionada. Deus só faz essa promessa depois de uma resposta do povo em relação àquilo que Deus questionava, em relação àquilo que Deus havia falado ao povo por intermédio do profeta. Então nós vamos analisar aqui, eu vou apenas ler os textos, irmãos.
Primeiro, Deus fala ao povo quais seriam as reivindicações do Senhor. Então, se você está com a sua Bíblia aberta, no livro de Ageu, no capítulo 1, do versículo 1 a 4, Deus reclama a indiferença do seu povo. Veja o que diz a palavra. No segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, presta atenção nessas datas. No segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Deus está falando ao povo através do governador e através do sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, ou conforme outra tradução, forradas, enquanto esta casa fica deserta? O povo havia voltado do cativeiro babilônico, começaram a reconstrução do templo. De repente abandonaram a casa de Deus, priorizando seus próprios negócios, seus próprios interesses. Eu fiz aqui uma anotação, irmão: para tudo existe um ponto de equilíbrio. Ninguém deve cair de cara na igreja, deixa a casa, deixa a família, deixa tudo, só a igreja. Mas, ao contrário também, é interessante. Ninguém pode também cair de cara no mundo e deixar a igreja, e deixar tudo. Tem que existir um ponto de equilíbrio. Infelizmente, tem gente que não sabe lidar nem com as bênçãos que Deus lhe concede. É Deus começar a abençoar, a largar as portas, daqui a pouco sobe para a cabeça, para o coração, e quando pensa que não está, distante da casa do Senhor. O ponto 2. Então nós entendemos aqui que o povo, depois de passar 70 anos no cativeiro, eles retornam para a sua casa, para a sua terra, começam a reconstrução do templo, o templo que havia sido destruído por Nabucodonosor. Eles começam a reconstruir o templo, de repente, eles começam a se estruturar na terra, e cada um começa a se preocupar com o que é seu, e abandonaram a casa de Deus. Ficaram totalmente indiferentes ao que estava acontecendo, cada um se preocupava com a sua própria casa, com as suas próprias coisas. E Deus olha para aquela situação e diz: eu vou fazer alguma coisa. Deus levanta o profeta Ageu, e Deus usa o profeta Ageu, e fala através do profeta ao povo, levando diretamente a mensagem ao governador e ao sumo sacerdote. E ele diz assim: esse povo diz, ainda não é tempo não. E Deus então faz uma pergunta, um questionamento: é para vós tempo de vocês habitarem nas vossas casas estucadas, enquanto a casa de Deus fica deserta? Segundo ponto, Deus convoca o seu povo a uma reflexão. Capítulo 1 ainda, versículos 5 a 7. Eu só vou comentar o texto, irmãos. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, semeais muito, recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai
os vossos caminhos. É como se Deus estivesse dizendo para aquele povo: presta atenção no que vocês estão fazendo. É justo? É correto o que vocês estão fazendo? Tem alguma justificativa para vocês agirem assim? Veja o que está acontecendo. Seus projetos não vingam. Seus planos são frustrados. A colheita é minguada. Nada dá certo. As portas se fecham e ninguém está satisfeito. Deus chama o povo: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Presta atenção no que está acontecendo. Você trabalha muito, mas não colhe nada. Você não vê resultado. Não aparece o resultado. Deus chama o seu povo a uma mudança de atitude. Versículo 8. Subi ao monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Esse texto aqui, irmãos, merece uma atenção especial. E talvez você perguntaria assim, ou você diria: por quê? Eu não sei se os irmãos perceberam, mas hoje quase todos os hinos que foram entoados aqui falou de adorar. Sim ou não? Falou de adorar. E quando eu cheguei aqui, o coral estava ensaiando um hino. E esse hino conta uma história, ou por trás da letra desse hino existe uma história. Talvez o coral ainda vai cantar, não sei, nessa noite. Sou feliz. É muito conhecido. Só que quando o autor desse hino escreveu essa letra, ele vivia um dos momentos mais difíceis da sua vida. Tudo que ele tinha havia sido destruído no incêndio. E numa viagem de navio onde estava a esposa e as filhas, o navio se chocou e ele perdeu as filhas. E a mulher escreve para ele e diz: só eu sobrevivi. E na hora que o coral estava cantando, eu me lembrei dessa história. E eu procurei aqui uma parte da letra. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus hei de estar. Mas pastor, o senhor saiu do contexto aí. Por que eu disse, esse texto merece uma atenção especial? Deus chama o seu povo a mudança de atitude. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Por que esse texto merece uma atenção especial? Nós estamos vivendo, irmãos, dias de pseudos adoradores. São crentes mal ensinados, mal direcionados. A proliferação de seitas e movimentos neopentecostais tem levado muitos crentes a perderem o foco. Há uma inversão dos valores. Estão criando uma geração de crentes mesquinhos e egoístas que vivem na base da barganha com Deus, no toma lá e dá cá. Estão fazendo de Deus um objeto de consumo e um meio para os seus fins. Veja o que diz o texto: subi ao monte e trazei madeira. Essa geração,
ele só vem ao culto para receber alguma coisa, ou ele só vem para receber em alguma coisa. Esse conceito precisa ser mudado. Você não vem ao culto para receber, você vem ao culto para oferecer. Irmão, Deus não mandou o profeta e disse para eles: olha, vocês estão plantando, não estão colhendo, e eu vou mandar uma abundância aqui para vocês, você vai colher dobrado, esse ano vai ser só vitória. Não, Deus diz para o profeta, diz: subi ao monte, trazei a madeira, edificai a casa, e dela eu me alegrarei, eu me agradarei, diz o Senhor dos Exércitos. Então esse negócio, irmão, de vir para receber, eu vim para receber o meu carro, eu vim para receber a minha casa, eu vim para receber a minha cura. Eu gostaria que no final do culto você entendesse pelo menos isso aí, e quando você chegasse aqui, você aprendesse a cantar aquele hino: vim para adorar, vim para prostrar, vim para dizer. É só para isso que a gente tem que vir aqui. Só para isso. É só isso, irmãos. Quando você faz isso, Deus se encarrega do resto. Mas segura um pouquinho aí. Aleluia. Então existe, irmãos, essa geração de crente mal instruído. Até porque o acesso à informação, a cultos, a pregações, hoje é muito fácil. Você dá um clique na internet, tem mensagem para todo gosto. Você liga a televisão, graças a Deus que tem mensagem, tem pregação. A gente tem que saber reciclar. Tem que saber reciclar o que serve e o que não serve. Mas infelizmente há uma geração que vive em função dessa barganha, dessa troca. Não entenderam ainda que a gente vem para entregar, não vem para receber. Aleluia. Você oferece sua gratidão, sua adoração, sua reverência. É exatamente isso que está dizendo Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu vou lá porque eu sei o que eu vou fazer. Aleluia. Eu vou lá porque eu já entendi o que eu vou fazer. É o culto da inteligência, do raciocínio. O discurso é sempre o mesmo. Eu vim buscar meu carro, eu vim buscar minha casa, eu vim buscar minha cura. Muda o discurso. Diz para Deus: Senhor, eu vim oferecer minha gratidão, eu vim trazer minha adoração, eu vim prestar minha reverência. Quem sabe, irmãos, pela sua misericórdia, Deus lhe concederá o que deseja o teu coração, o que precisa a tua alma. A resposta pode vir dos céus. Geralmente esses crentes nunca têm nada para oferecerem. Mas o texto está dizendo: subi ao monte e trazei a madeira. Aqui você não vem para levar alguma coisa, mas para trazer alguma coisa. Esse conceito está implícito em Êxodo 34:20, a parte C diz assim: ninguém aparecerá perante mim vazio. Amém, igreja? Amém. Dá para continuar ouvindo essa palavra? Ninguém aparecerá perante mim vazio. Será que você chegou vazio hoje?
Aí alguém já... Tem gente que pensa rápido, né? Quando você fala, ninguém aparecerá perante mim vazio, aí alguém já pensa logo na questão financeira. Isso envolve dízimo e ofertas, contribuição financeira também. Talvez você esteja questionando isso, e a resposta para esse questionamento é sim. Tudo que se vê aqui, irmãos, tudo que se vê aqui, e a manutenção disso, é feita, foi construída, e é feita com as ofertas e dízimos dos fiéis. Pergunta para o pastor se ele recebe, se chega algum político. Não estou falando mal de político não, irmão, só estou falando uma realidade. Se chega algum político para oferecer, naquelas épocas de campanha, pastor, eu estou oferecendo tanto, e também não sei se o pastor vai aceitar. Não é? Então, tudo que é feito, tudo que existe aqui, a manutenção de tudo isso aqui, é com as ofertas e os dízimos dos fiéis. Então, quando você diz, eu sou contra o dízimo, eu não devolvo dízimo, eu não trago dízimo, eu não dou oferta, eu fico pensando, quanto custa a conta da energia elétrica que você usa lá na sua casa? Quando chega aquela conta assim, aí você olha para aquele valor e diz, misericórdia, vou ter que fazer uns cortes aqui, porque o negócio está feio, a bandeira está vermelha. Agora você imagina tudo isso aqui? Hein, pastor? Imagina? E tem gente que senta aí, amofadinha, eu não contribuo, eu não dou oferta, eu não dou dízimo. E é contra, e prega contra, e ensina contra, e inflama pessoas a não fazerem o mesmo, a fazerem o mesmo. Subir ao monte, meu querido, traz madeira e edifica a casa, que Deus vai se agradar dela. Eu disse, irmãos, eu não sei se é a mensagem que você veio ouvir, não. E você gosta, que você quer ouvir. Mas eu não tenho outra coisa para dizer, e vou até o fim nela. Vou até o fim nessa palavra. Se o pastor quiser me colocar de canto um tempinho aí, não tem problema não. Não tem problema, pode ficar em paz, pastor. Eu não tenho esse negócio não comigo. Isso envolve objetivos e propósitos. Presta atenção nisso. O seu culto já começa em casa. Sabia disso? Até na roupa que você escolhe para vir na igreja. O culto já começa lá. Na hora que você, no tempo que você separa para se arrumar para vir para o culto. Ó, irmão, eu vou falar duro do jeito que Deus mandou falar. Para você deixar de ser negligente e aprender que com Deus as coisas têm que ser de acordo. Para Deus tudo é primazia, o tempo é primazia. Você que só chega atrasado, chega por relaxo. Porque o tempo que você se disponibiliza para vir para o culto, lá já começa o teu culto. Quando você pensa no culto, quando você pensa no que vai usar para vir para o culto, lá já começa o seu culto. Propósito, objetivo. Ninguém aparecerá perante mim vazio. Fala de ofertas, fala de dízimo, fala de ofertar alguma coisa, mas fala de propósito, fala de objetivo. Tem gente, irmão, que vem aqui e não sabe nem por que veio. Vem na hora que quer, do jeito que quer, com a roupa que quer, da maneira que quer, faz como quer, do jeito dele, e acha que está tudo certo e acabou. Não, não é assim. Deus se alegra, Deus fica feliz. Quando chega no horário, você bate o olho no relógio e diz, olha, tal hora tem o culto, eu já vou me preparando aqui, ninguém me atrapalha agora, vou trocar de roupa, vou tomar meu banho, vou me arrumar, eu vou para a igreja, quero cultuar, já começa o seu culto. Quando você chega aqui, já chega na graça, irmão, já chega no poder, na autoridade, na unção, porque tem propósito, tem objetivo e Deus se agrada.
a esposa está lá se arrumando, ou vice-versa, e a esposa está lá assim, e no celular, e no WhatsApp, e está aquela situação, e vendo a televisão, e a hora vai passando, daqui a pouco você de qualquer jeito, e chega aí, e ainda briga pela vaga do estacionamento. Ainda quer prioridade, quer um lugar melhor. Deus está olhando tudo isso aí, meu irmão. Às vezes você não entende porque que o negócio está secando lá, mas Deus está olhando tudo isso aí. Aleluia. Isso envolve objetivos e propósitos. Seu culto já começa em casa, na roupa que você escolhe, no tempo que você dedica para se arrumar, no horário que você chega no templo. Aleluia. Na maneira que você se porta no culto. Tem gente que chega aqui, discorda de tudo, critica tudo, ele sabe tudo. Veja o exemplo de Davi, Salmo 27, versículo 4. Davi diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir ou aprender no seu templo. Isso aqui revela duas coisas importantíssimas para Deus, irmãos, essa atitude de Davi. Primeiro, propósito, dedicação e esforço. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei. Eu vou fazer minha parte, vou à luta, não vou ficar esperando de braço cruzado. Tem gente que está lá, vai pedindo. O camarada quer o emprego, mas não levanta da cadeira. É misericórdia mesmo. Faça a tua parte, meu irmão. Faça a tua parte. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei. Davi, o que foi que você pediu? E o pedido de Davi não era coisa material não, irmãos. Ele não estava preocupado com isso aí não. Ainda que fosse legítimo, mas não era isso que ele pediu. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, quer dizer, eu vou fazer a minha parte. E o que Davi estava pedindo? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias. Para fazer o que, Davi? Para reparar na roupa do irmão, da irmã? Não. Para contemplar a formosura do Senhor e para aprender no seu templo. Se você perguntasse para Davi hoje aqui, se Davi fosse nosso contemporâneo, você dissesse: Davi, o que você veio fazer aqui hoje? Ele ia dizer o quê? Vim para adorar-te. Canta, igreja. Esse seria o cântico de Davi. Aleluia! Veja que coisa linda, irmãos. Aleluia! Só um pouquinho. Primeiro, propósito, dedicação e esforço. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Eu vou fazer a minha parte. Segundo, priorização das coisas divinas. O que você veio fazer, Davi? Contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Aleluia. Davi estava dizendo: tenho muito que aprender ainda. Eu venho adorar e aprender. Venho aprender e venho adorar. Enquanto eu aprendo, eu adoro. Enquanto eu adoro, eu aprendo. Aleluia! Glórias a Deus. E Deus revela o motivo da escassez. E o texto aqui é muito claro, irmãos. Deus sabe tratar com qualquer situação. Olha, se você olhar os versículos 9 a 11, Deus vai estar dizendo assim: ó, esperaste muito, mas eis que veio a ser pouco.
E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu dissipei com um assopro. Esperava muito e veio pouco. E o pouquinho que você pegou e achava que naquele pouquinho, Deus fez assim, sobrou nada. Continua lendo o texto. E esse pouco, quando trouxeste para casa, dissipei com um assopro. Por que causa? Por quê? Qual motivo? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retém o céu sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos, e mandei vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre o gado, e sobre todo o trabalho da vossa mão. Sobre tudo. É interessante que o texto fala de trigo, de mosto e fala de azeite. O trigo fala de pão, falta pão. O mosto fala de alegria. O vinho, o mosto, fala de alegria, falta alegria. E o azeite fala de unção e cura. Falta unção e falta saúde. Ou seja, quando não se tem a bênção de Deus, falta tudo, irmão. Falta tudo. Quando é negligente, quando leva as coisas de Deus de qualquer maneira, vai faltar tudo. Mas se hoje você permitir que a palavra de Deus entre no teu coração e haja uma mudança de atitude na sua vida, a partir de agora as coisas vão começar a melhorar. Olha, irmãos, lembra que eu falei da data? Presta atenção na data. O povo ouve a voz do Senhor, obedece a sua palavra e teme diante dele. Ageu 1:12. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadoc, sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor seu Deus o enviara, e temeu o povo diante do Senhor. Existem pelo menos 3 tipos de ouvintes, e esses 3 tipos de ouvintes estão aqui hoje. Sabia disso? Com a boca seca, tomando medicamento aí, a boca seca. Tem o que ouve e simplesmente ignora, irmão. Está aqui também. Está aqui. Enquanto eu estou pregando, o cabo muitas vezes está meneando a cabeça. E está dizendo, está tudo errado. Eu sou o cara. Eu sou o cara. Isso aí não sabe o que está falando. Besteira. Tem gente assim, irmão, do nosso meio. E vai sair daqui e a vida vai continuar do mesmo jeito. E eu vou fazer o quê? O que ouve momentaneamente. Você está pregando, ele ouve, chora. Oh, Deus. Chora, irmão. Se eu vou mudar, Senhor. Vou sair daqui, o negócio vai ser tudo diferente. Chega amanhã, ele continua tudo do mesmo jeito. Dízimo. Dou nada. Trago nada. Tudo do mesmo jeito. As atitudes, o procedimento. Mas tem um outro tipo que ouve e recebe. Tem outro tipo que ouve e recebe, guarda no corpo, está nem aí com quem está pregando. Para mim não interessa, não sei, quero saber se é o pastor Sidney, se é o pastor Ismael, se é o Paulinho Barreto. Eu não quero nem saber quem está falando. Eu quero saber que eu recebi de Deus, a palavra veio, eu recebi, vou sair na vitória e na bênção. E vai e obedece, irmão. O povo ouviu a voz de Deus através do profeta. Não importa se é Zacarias, se é Malaquias, não importa quem é, foi Ageu, o festivo. Mas o povo ouviu. O povo muda de atitude em relação às coisas de Deus de maneira instantânea. Lembra que eu falei do tempo? Presta atenção na data. Ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dário, 23 dias após a mensagem do profeta, tudo estava mudado. O profeta chegou lá no 1º dia do 6º mês, do 2º ano de Dário.
no dia 24 do 24º do mesmo ano, do mesmo mês, tudo estava diferente. Por quê? Pelo poder da palavra de Deus. E na sua vida pode ser tudo diferente pelo poder da palavra de Deus. Irmãos, deixa eu olhar aqui para o relógio. O pastor puxa meu paletó. Já está quase na hora de eu parar, irmão. Tem um bocadinho de coisa ainda. Pai do céu. Só existe avivamento genuíno e manifestação da glória de Deus mediante a exposição da palavra. O verdadeiro avivamento nasce pela palavra e gera mudanças de atitude. Esse negócio de teteté e tatatá e teteté, sem pé e sem cabeça, isso não muda a vida de ninguém e não faz nada, é só barulho, zum na igreja. O que muda a vida e o que traz avivamento para a vida é a palavra de Deus. Não adianta eu chegar aqui e ficar falando blá blá blá, não. É palavra de Deus, é o que está na palavra de Deus. Isso traz avivamento. O que é avivamento? Avivamento não é isso aqui, não. Não é isso avivamento. O avivamento acontece muitas vezes no silêncio, lá no seu coração. A Bíblia diz que a palavra de Deus é uma espada, é a espada do Espírito. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Quando eu estou falando, o Espírito Santo pega esta palavra, penetra no seu coração. Quando a palavra penetra no seu coração e você diz, vou mudar de atitude, ali começou um avivamento. É isso que é avivamento, é mudança de vida, é mudança de comportamento, isso é avivamento, irmãos. Mas tem gente que pensa que avivamento é rajada de língua estranha. É também. Quando a palavra vem e entra no coração e você sente o gozo, a alegria, não dá para se conter. Mas a mudança começa nas lágrimas. A mudança acontece quando ninguém nem percebe. A palavra penetrando no coração, Deus falando, o Espírito Santo te convencendo e você dizendo, eu vou mudar. Eu vou sair desse culto diferente. A minha vida a partir de hoje vai ser diferente. Aleluia. Estou terminando aqui, irmãos. Deus se mostra favorável mediante a resposta do povo. Ageu 1:13. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. Você pensa que o pregador, ele gosta de falar só mensagem dura? Se o pregador puder toda noite entregar uma mensagem de consolo, uma mensagem de edificação, aquela mensagem que passa a mão na cabeça, no ego, massageia, ele traz, irmão. O profeta chegou trazendo uma mensagem dura, mas de repente o povo se arrepende, se converte, e Deus fala para ele, diga para eles que eu sou com eles agora. Aí o profeta feliz da vida diz, olha, não só tem mensagem dura não, Deus mandou dizer, eu sou convosco. Mediante a mudança. Deus leva o povo a uma reflexão de antes e depois. Ageu 2, capítulo 2 agora, versículos 15 a 19, olha o que está escrito, agora pois, eu vos rogo, considerai isto, desde este dia em diante, antes que se lançasse pedra sobre pedra no templo do Senhor, antes que sucedesse essas coisas, vinha alguém a um montão de grão de 20 medidas e havia somente 10. Presta atenção nisso. Você vem para receber 20, só tem 10. Quando vinha ao lagar para tirar 50, havia somente 20. Já pensou que decepção, irmão? Você quer 50, só tem 20. Feri-vos com queimadura, com a ferrugem, com saraiva e todas as obras das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, pois, vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia, quando houve o quê? Conversão nacional, quando houve arrependimento do mês, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai essas coisas. Porventura, há ainda semente no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romeira,
a oliveira não tem dado seus frutos, mas desde esse dia, ou a partir desse dia, eu vos abençoarei. Aí Deus promete: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês entenderam por que eu tive que fazer duas perguntas no começo? Entenderam o porquê das perguntas? Por que Deus diz para eles: a glória dessa casa, a segunda casa, vai ser maior que a da primeira? Por quê? Porque houve conversão, porque houve mudança de atitude, porque ouviram a voz de Deus, porque se arrependeram, porque se quebrantaram. Então, a glória da segunda fase da sua vida pode ser melhor do que a da primeira. O que você viveu até agora, daqui para frente pode ser diferente, muito diferente, desde que você ouça a voz do Senhor e coloque em prática o que Deus está falando. Na primeira, irmãos, na primeira casa, reinava orgulho, soberba, arrogância e prepotência. Você acha que isso aqui veio por acaso? Você acha que essa palavra veio por acaso? Pergunta para mim, quanto tempo faz que eu preparei essa mensagem? Qual foi a última vez que eu preguei aqui num domingo? Você lembra? Já faz tempo. Sempre que Deus dá uma oportunidade, você já vai para o óleo, né, pastor? Já deixa no óleo a outra. Então já não foi hoje que eu preparei. Nem sabia que você estava aqui hoje. Não foi hoje que eu preparei a mensagem. Já estava no óleo. Reinava orgulho, soberba, arrogância e prepotência. Na segunda, prevalecia humildade, quebrantamento, dependência de Deus. Está aí a diferença, irmão. Está aí a diferença. A glória da segunda casa só vai ser maior do que a primeira por causa dessas coisas. Na primeira era orgulho, soberba, arrogância e prepotência. Na segunda, humildade, quebrantamento, dependência de Deus. Na primeira reinava desobediência, dureza de coração e hipocrisia religiosa. Na segunda, obediência, sinceridade e vida piedosa. Na primeira, prevaleceu o juízo de Deus e a ruína pela desobediência. Na segunda, prevaleceu a bênção de Deus, a paz e prosperidade pela obediência. Concluindo essa palavra, a glória de Deus só se manifesta mediante quebrantamento, obediência e conversão genuína. Se você entendeu a mensagem, se ela alcançou sua vida, você deseja mudanças, fique de pé em nome de Jesus. Posso fazer o apelo? Primeiro, pelas apresentações do começo do culto ou no meio do culto, eu não percebi pessoas não crentes. Não sei se tem. Tem alguém não crente? Alguém que parou? Alguém que está distante? Tem alguém? Se tiver, se você estiver aqui e às vezes não quer se manifestar para não se expor, e você quiser que a glória nessa segunda fase da sua vida seja maior, seja diferente, Deus te dá hoje a oportunidade. Você pode sair do seu lugar e vir à frente, se entregar para Jesus, ou aceitar a Jesus como seu Salvador, ou ainda voltar para Ele se você estiver parado. Se tiver alguém, saia do seu lugar. Onde está a primeira pessoa? Tem alguém que ouviu a palavra, a voz do Senhor, mas é uma mensagem mais direcionada para os crentes, irmãos. Agora, se você ouviu e Deus falou no seu coração, você é crente, está aqui, mas o Espírito Santo te convenceu de algumas coisas e você precisa mudança. Você quer que de fato a glória dessa segunda etapa da sua vida seja maior do que a da primeira, em todos os aspectos, na vida espiritual, ministerial, na vida financeira, na vida afetiva, familiar, em todos os aspectos. Se você ouviu, entendeu e Deus falou contigo
nessa noite, e você quer receber a oração, enquanto nós vamos cantar um corinho, o Senhor formoso és, vamos adorar o Senhor com esse corinho. Enquanto nós cantamos esse corinho, você vem à frente, e assim que terminarmos o corinho, nós estaremos orando por você. Senhor formoso és. Aleluia. Se Deus falou no teu coração e você deseja, vem à frente. O interesse de Deus não é expor você, é mudar essa situação, mas que venha com quebrantamento, que venha com o coração quebrantado. Passei o horário. Tem mais alguém que quer receber oração? Nós vamos estar orando agora. Aleluia. Está sentindo a presença de Deus? Você achou que a palavra foi muito dura hoje? Deus sabe, irmãos, às vezes o remédio que sara é o remédio mais amargo. Às vezes você toma um xaropinho doce, e até gostoso de tomar, mas não faz efeito. Não faz efeito. Às vezes você toma um amargo, te desce rasgando, misericórdia, mas no outro dia você já está sentindo bem. Aleluia. Deus sabe o que você precisa. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos na Tua presença. Nós temos falado a Tua palavra, Pai. Eu me esforcei para entregar aquilo que o Senhor me deu. E eu sei que esta palavra conhece o endereço, Pai. Conhece. O Senhor sabe, conhece o coração de todos que estão aqui presentes. Ainda que não tenham se manifestado, não tenham vindo aqui na frente, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. Eu quero te pedir, ó Pai, em nome de Jesus, estende as Tuas mãos. Abençoa, dá vitória, abre as portas, mediante o arrependimento, o quebrantamento, a mudança de atitude, Pai, conforme aquilo que foi proposto pela Tua palavra. Faz o milagre, Senhor, faz o milagre. Tu és o Deus do milagre. Faça cumprir a Tua palavra. A partir desse dia, vou fazer prosperar, vou trazer a paz, vou dar vitória. Faz cumprir a Tua palavra e que o Teu nome continue sendo glorificado. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe.